Olá, hoje eu vou falar sobre o movimento ecológico e a questão da conscientização ambiental. Antes de eu começar a falar do movimento ecológico em si, eu vou fazer uma retomada da história do mundo, falando sobre um pouco as transformações tecnológicas e culturais que ocorreram com o processo de industrialização. Nos países desenvolvidos, houve uma industrialização e uma consequente urbanização. Então, a gente tem um processo de urbanização muito intenso nos países desenvolvidos, nas décadas de 60 e 70, que vão marcar muito como é que a sociedade respondeu também às questões ambientais. Então, a gente tem uma mudança social importante foi uma transformação do campesinato, da população rural, para uma população urbana, mesmo dentro dos países em desenvolvimento, né, os países pobres. Substituição de homens por máquinas. E a gente tem também o contexto da Revolução Verde. Né? O que é a Revolução Verde? É a introdução, grosso modo, né? A gente poderia falar disso em 6 meses, mas a grosso modo é a Revolução Verde ocorreu pela introdução de máquinas, de insumos agrícolas, tanto fertilizantes quanto agroquímicos, defensivos agrícolas, que acabaram fazendo com que a produção agrícola mundial crescesse muito. E por que eu estou falando isso, né? Então, a gente tem uma revolução verde que intensificou, que aumentou a disponibilidade alimentar no meio rural e fez também, propiciou que houvesse uma maior concentração urbana. Né? O que aconteceu também, países se especializaram em culturas para exportação. Né? Esses aumentos na população urbana também foram seguidos de quê? De alfabetização em massa, de aumento de demanda de vagas na educação superior. Então, você tem uma grande expansão de professores e alunos dentro da universidade. Você faz uma massa crítica da população que antes não tinha acesso a isso. É o que o Eric Hobsbawm chama de revolução social. Você tem uma mudança, uma urbanização e uma mudança em termos de introdução de novos conceitos, novos valores e uma disseminação dessas culturas dentro do meio acadêmico. Né? Então, esses universitários que estavam inseridos dentro da sociedade, eles foram um novo fator de cultura e de política, né, que passaram a comunicar ideias, experiências, né, através das fronteiras com muita facilidade e rapidez. Então, a gente tem um movimento ecológico muito ligado a essas ideias que são criadas dentro de um ambiente acadêmico. Então, a gente tem revoltas, a gente tem a busca de grupos que almejam a paz, né? Tem uma efetividade de transformação política, né? Então, na juventude dos anos 60 e 70, eles tinham uma grande distância entre os pais, que eram pais vindos de uma sociedade mais
que acabou de sair de uma guerra, né, com menos escolaridade, e os filhos foram filhos diferentes por conta de que tiveram acesso ao ensino superior, né? Então, esse sentimento de que tudo poderia ser diferente e melhor é um pouco de como nasce o movimento ecológico, né? É como a mentalidade da juventude entende e tenta praticar o movimento ecológico. Bom, outra questão importante é a questão voltada para maior acesso aos bens de consumo, né? Então, toda a população passou a ter maior acesso a bens de consumo que antes eram acessíveis só a quem tinha uma camada específica e rica da população. As mulheres também foram inseridas no mercado de trabalho, né? A mulher passou, então, a fazer parte do mercado social, do setor terciário. Ela passou a estudar, a entrar no ensino superior, né? E, então, esse movimento feminista foi um movimento que teve ascensão na década de 60. Em todas as partes do mundo, as mulheres passaram também a conquistar o direito de voto. E, é claro, também teve as implicações, né, da mulher entrar para o mercado de trabalho, mas não sair da casa dela. Então, esse jornada dupla também foi um aspecto que a mulher passou a enfrentar. Diminuição de filhos, né? Mecanização das tarefas domésticas, né? Aumento de alimentação preparada e de pronto cozimento. Para quê? Para uma sociedade que você tem uma dinâmica de pessoas que não estão mais em casa o tempo todo, elas estão trabalhando. Então, a alimentação tem que ser uma alimentação já pré-preparada. O Eric Hobsbawm também vai falar de uma revolução cultural. Né? Os arranjos familiares mudaram com muita rapidez, né? Principalmente nos países desenvolvidos. Houve um aumento do número de divórcios, redução no desejo de filhos, aumento de pessoas vivendo sozinhas, famílias chefiadas por mulheres, né? E todos esses fatores que promoveram essas mudanças foram venda de anticoncepcionais, informações sobre o controle de natalidade, legalidade do aborto em alguns países, em algumas situações, né? Então, você tem uma crise na relação entre os sexos e o aumento de uma cultura juvenil específica e forte, incluindo um aumento de consumo de músicas da indústria fonográfica, sobretudo o rock. E você tem um jovem, um adolescente, um adulto jovem consciente de ser um ator, consciente de si mesmo, né? Então, você tem uma tensão entre uma quebra de geração entre pais e filhos, né? Porque antes o mundo era governado mais por uma sociedade mais tradicional e masculina, e essa juventude fez quebrar esse pensamento de hierarquia, né? E esse foi todo o contexto, né, voltado para a cultura jovem, né, e para uma mudança e para uma sensibilidade maior em relação a uma revolução nos modos e costumes, no meio de gozar o lazer e artes, né, que era mais respeitada por uma atmosfera de homens e mulheres urbanos, né?
E então o movimento ecológico ele surge nesse contexto de revolução social e cultural. E dentro desse contexto você tem uma debate sobre as questões ambientais, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, né, em que esse pensamento político era acirrado para buscar soluções relacionadas a um uso intensivo dos recursos naturais, né, e aos efeitos da industrialização. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um auge de mudança social e urbana, nós temos também esses jovens, esses grupos refletindo sobre uma nova forma de se relacionar com a natureza. E esses movimentos, eles tinham um poder de mobilização nos países europeus e nos Estados Unidos, e com bandeiras locais, com bandeiras voltadas a problemas ambientais locais, eles formulavam e pensavam uma extensa pauta de denúncias dos impactos da industrialização sobre o meio ambiente. Por exemplo, uma coisa que é muito factível para a gente aqui no Brasil é a questão do impacto dos agrotóxicos sobre o meio ambiente. Então, esse impacto ele foi discutido na década de 60 e 70, porque os agrotóxicos que existiam naquela época eram agrotóxicos altamente, faziam muitos danos à saúde, né? Então, esses agrotóxicos como o DDT, que ele é cancerígeno e tudo mais, até foram banidos, né, da comercialização, mas a gente tem uma situação de um problema ambiental que gera um problema na saúde humana. Então, além de avanço na fronteira das agrícola, né, avanço da fronteira agrícola sobre as florestas, né, a gente tem hidrelétricas, sem considerar os impactos ambientais e sociais que estão implicados nesse processo, né? E a gente tem toda uma reflexão que foi organizada, né, em momentos específicos que foi possível realizar uma ampla discussão sobre esses temas de desenvolvimento e meio ambiente. Então, vamos pensar no seguinte: o movimento ecológico ele foi importante para agendar, mesmo que de uma forma lenta, uma pauta ambiental nas ideias, para a gente pensar um modelo de desenvolvimento diferente desse modelo altamente impactante para a natureza. Então a gente pensou, então esse é um ponto, né? E essas discussões elas iniciaram com a Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada em Estocolmo em 1972, e depois foi feita uma declaração de Estocolmo em 1972, junto com uma declaração de Coioque, que foram momentos oficiais dos estados e, de certa forma, também respostas levantadas às questões levantadas pelo movimento ecológico. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a gente tem um movimento começando na década de 60 e que se concretizou com as discussões na década de 70, na Conferência de Estocolmo, em 1972, e a principal discussão da
Conferência de Estocolmo foi desenvolvimento e meio ambiente. Então, desenvolvimento e meio ambiente deveriam andar juntos ou a gente deveria parar o crescimento econômico? A gente deveria conciliar o desenvolvimento e o meio ambiente ou a gente deveria parar de se desenvolver com uma economia capitalista, com todos esses problemas? Então, foi uma discussão muito polarizada. Eles polarizaram muito a discussão, chegando à conclusão de que ou você desenvolvia ou você não desenvolvia. Ou você tinha um crescimento econômico zero, ou você mantinha o desenvolvimento e ele ia levar você a uma crise ambiental sem precedentes e isso ia prejudicar toda a sociedade. A gente ia ter problemas seríssimos. Então, esse momento ele foi importante basicamente para trazer uma manifestação da sociedade civil mundial através de fóruns organizados e elaboração de documentos assinados, mas você tinha uma radicalização no pensamento sobre desenvolvimento e meio ambiente, por conta dessa ideia de você parar de crescer, o que também gerou repercussões nos países em desenvolvimento, que não tinham ainda nem chegado à etapa de industrialização, e aí você tinha um movimento ecológico falando para eles não se desenvolverem, né? Nós temos até a afirmação de governantes do Brasil falando, então venham as indústrias poluir aqui no Brasil, porque nós queremos nos industrializar. Foi interessante esse processo. Bom, depois nós temos 20 anos depois, nós temos a conferência, a Rio 92, que é a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Foi 20 anos depois de Estocolmo. Foi no Rio, foi a Rio 92. E a gente tem, vamos dizer que essa conferência foi um pouco mais pé no chão, vamos dizer assim. Por que foi pé no chão? Porque você tinha mais 20 anos, em 20 anos você conseguiu ter maior produção de conhecimento científico sobre o que realmente ia repercutir em relação aos impactos ambientais que estavam ocorrendo na Terra, né? Então você também tem essa oposição de observar aqui pesos diferentes para medidas diferentes, porque quem é que realmente é o responsável pela crise ambiental em 1992? E eles chegaram à conclusão que quem realmente estava contribuindo com a crise ambiental eram os países industrializados. Por quê? Porque os países industrializados eram os que estavam mais poluindo, né? Fazendo as emissões de gás carbônico, poluindo os rios e tudo mais. Os países em desenvolvimento ainda não tinham esse patamar de problema, de crise ambiental, né, que os países desenvolvidos já tinham atingido, né? Então, você tem uma questão também de uma consciência, de uma ampliação da consciência ambiental no Brasil também. Você verifica, por exemplo, que a criação das reservas ambientais, boa parte delas aconteceu depois da Rio 92. Essa conscientização ambiental, as políticas ambientais que estão até hoje, muitas foram a partir da Rio 92. Então você também tem na Rio 92 uma série de protocolos que foram criados em 1992 que até hoje existem, que até hoje são vigentes. E se não são vigentes, são desdobramentos
das coisas que aconteceram lá na Rio 92, né? Então, você também tem uma discussão na década de 80, depois vai repetir com a Rio 92, sobre as questões étnicas, né? Então, você tem uma discussão importante sobre a importância das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ou seja, as populações que são tradicionais, né, e que têm a sua vida muito ligada à floresta, né? Então são grupos que têm uma relação mais harmoniosa com a natureza, né? E esses grupos passam a ter uma maior visibilidade, né? Passam a ser mais conhecidos, né? Porque são também exemplos, né, de algum tipo de solução para os problemas ambientais que emergiram, né, com relação à industrialização, né. Você também tem a influência na década de 80, que foi importante, que foi a Constituição de 1988, que trouxe a titulação de terras de domínio de uso público, que isso foi uma coisa muito importante, né? Então você tem, é muito diferente você comparar um processo urbano, né, industrial, com comunidades que são comunidades rurais, e elas têm um uso mais coletivo das áreas, tanto de floresta quanto de rios, né? E isso tudo foi valorizado e foi estabelecido direitos a esses grupos para eles terem protegido seus territórios. E com isso, isso ia ter uma repercussão em relação à proteção ambiental, porque você teria áreas ambientais protegidas e áreas ambientais que você tinha uma situação de proteção ambiental. Você tem, então, uma possibilidade de pensar um movimento que fosse alternativo, né, e que você tivesse tomado conta os limites impostos pela natureza, né, e uma discussão sobre um crescimento que fosse econômico, ambiental e social, né?